Olá, investidores! Como vocês estão? Então, vamos falar um pouquinho sobre reinvestimento dos dividendos. Nós já temos as nossas ações, começaram aí os pagamentos dos proventos, os pagamentos dos dividendos. E aí, o que vamos fazer com esse dinheiro que está entrando? Vale a pena reinvestir os dividendos? Então, se você tem um pouquinho de curiosidade sobre esse assunto, fiquem com a gente que eu vou explicar nesse vídeo a tese do reinvestimento dos dividendos. Pessoal, antes de mais nada, vou pedir aquela força, se inscrevam no canal, deixem o seu like, façam comentários, falem aí o que vocês estão achando dos vídeos do canal, que é muito importante para mim. E aí, vale a pena reinvestir os dividendos recomprando mais ações? Primeiramente, temos que decidir qual é o nosso perfil de investidor. O que nós queremos para os nossos investimentos. Somos realmente investidores de longo prazo? Estamos pensando lá na frente? Se você já decidiu que você é um investidor de longo prazo e está pensando em obter uma renda passiva e o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo, então sim, é interessante o reinvestimento de dividendos recomprando mais ações. Porque desta forma é que os juros compostos vão atuar. Vocês perceberam já que todo vídeo meu eu falo sobre juros compostos. E não sou somente eu que estou falando sobre isso. Albert Einstein, há muito tempo, já falava sobre o assunto. Olha o que ele falou. Os juros compostos é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Então podemos perceber que os juros compostos, eles são e trazem aí o benefício aí da acumulação da riqueza, tá? E para ocorrer o efeito dos juros compostos, é necessário que se aumente o número de ações. O número de ações, quando ele é aumentado, consequentemente, ele vai aumentar os dividendos, que por sua vez vai fazer o trabalho de dar a possibilidade de comprar mais ações. Percebam que é um círculo virtuoso, onde a quantidade de ações vai propiciar o aumento de recebimento de dividendos, de proventos, que por sua vez vai aumentar a quantidade de ações. Tá? Então fixem essa ideia, que esta é a ideia dos juros compostos, que um vai aumentar o outro, tá? Então essa é a sequência. E qual é o segredo aí dos juros compostos? O segredo dos juros compostos é na sua capacidade de aumentar a quantidade de ações ao longo do tempo, tá? E pode ocorrer de duas formas. Você pode fazer aportes regulares, né, com seu investimento, colocar capital novo, né, poupar e investir em ações, comprando mais ações. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é, por meio dos dividendos, fazer essa recompra. Tá? O investidor de longo prazo, o holder, ele tem que entender esse conceito e pode usar as duas formas. Na verdade, ele deve usar as duas formas. Fazendo aportes regulares de forma disciplinada e recomprando com os dividendos que está caindo na conta dele. Tá? Isso aí vai propiciar o acúmulo do patrimônio. Prestem atenção nesse gráfico que eu vou disponibilizar. Esse é um gráfico aí, um exemplo perfeito do reinvestimento dos dividendos e dos aportes numa questão de ao longo do tempo numa ação, né? A compra de uma ação ao longo do tempo. E a gente pode perceber nesse gráfico que a curva ela começa bem suave, ela quase não aumenta, depois ela vai aumentando aos poucos e tem uma acentuação na inclinação da curva no final. Essa acentuação é o exemplo da explosão dos juros compostos. É quando efetivamente o investidor vai perceber o seu capital aumentando. Ficam caracterizados no gráfico 3 fases bem distintas. A primeira fase
a fase chamada desafio, que é representada pela cor rosa no gráfico. É uma fase em que o investidor ele será testado, porque ele não vai conseguir verificar muito retorno, os retornos são muito pequenos, e ele vai ficar até desmotivado nesse período, porque acaba que ele não vê o seu investimento dando tanto resultado. Já o segundo período, representado aí por uma cor aí que eu não sei que cor que é essa, e o investidor ele já tem um pouco mais de resultado, ele já começa a perceber que a estratégia já está já começando a dar certo. Ele consegue ver um pouquinho mais de retornos, os dividendos, e consegue perceber aí que ele está no caminho certo. Já a terceira fase, representada pela cor verde, a gente pode verificar que é a parte da curva, né? Que a curva já pegou a acentuação e ele consegue ter já um retorno significativo no recebimento da renda passiva, dos dividendos e no acúmulo do seu patrimônio. Ele já consegue perceber que valeu a pena esperar, né, e ser disciplinado aí para chegar nesse ponto. Então, o que é importante a gente poder perceber? Que no começo o investidor ele será testado efetivamente, né? Ele vai verificar se realmente ele é um investidor de longo prazo, se ele tem a paciência, né, para aguardar esse retorno, né? Para uma melhor compreensão dos juros compostos, vamos para um exemplo prático. Imaginemos que fizemos a compra de 100 ações por R$10, o valor fixo de R$10. Fizemos um investimento de R$1.000. Depois de um ano, essa empresa ela remunerou o acionista de R$1 por ação. Logo, recebemos R$100. Com esses R$100, fizemos a compra de mais 10 ações. Passamos a ter em carteira 110 ações. Tá? E vamos imaginar que no segundo período, no segundo ano, a empresa venha pagar R$1, né, o mesmo R$1 por ação. Então, iremos receber R$110 de remuneração. Recomprando ações, é possível recomprar 11 ações. Então, passaremos a ter em custódia 121 ações. Tá? A gente já pode perceber que uma coisa leva a outra, né? Que o aumento dos dividendos vai aumentar a quantidade de ações. Nesse exemplo, eu fiz uma simulação que depois de 5 anos, é possível aí que a gente tenha 146 ações em custódia e remunerando aí o acionista em R$146 ao ano. Parece pouco, né? Mas se a gente perceber em retornos efetivos percentualmente, 15%, o acionista, a partir daí, ele receberia 15% ao ano. E depois de 10 anos, o resultado seria o seguinte, 260 ações, né? Vou deixar aqui a curva, o gráfico, 260 ações depois de 10 anos, com a remuneração aí de R$260, 26% ao ano, tá? É um bom retorno. E o patrimônio total de R$2.600. Vamos pegar o mesmo exemplo e vamos dar uma turbinada nele. Vamos imaginar que o investidor, ao longo do tempo, dos 10 anos, ele faça aportes anuais de R$1.000 e que a empresa venha a crescer 5% ao ano. Então eu vou deixar o exemplo, né, no gráfico, a gente vai ver como que é o resultado, tá bom? Por fim, eu vou demonstrar aqui uma empresa que a gente tem ela em carteira, a gente está posicionado nela na carteira holder aqui do canal, que é a empresa Sanepar, código de negociação SAPRI4. A gente pode verificar o resultado aí dela desde 2013. Então o gráfico aqui ele demonstra de 2013 a 2019. A gente vê aqui que a gente tem as linhas aqui, uma linha branca e a outra linha laranja. A linha branca representa o investidor que fez a compra da ação e não reinvestiu os seus dividendos. E a linha laranja é o investidor que foi recebendo os dividendos. A gente pode ver que cada pontinho azul aqui do gráfico representa o recebimento de dividendos dessa empresa. Toda vez que for recebendo, ele foi recomprando. E qual foi o resultado final? O resultado final foi que o investidor que não fez o reinvestimento dos dividendos, ele teve um retorno de 56% do seu investimento. Enquanto o retorno do investidor que fez a recompra das ações com os dividendos foi de 168%, tá? Uma média aí de 16,5%
ao ano, tá? Então a gente pode ver aí a diferença de resultado. Galera, eu espero aí ter contribuído com as informações aí sobre o assunto. Espero que tenham gostado do vídeo. E no final vocês vão me dizer, vale a pena ou não fazer um reinvestimento dos dividendos? Até a próxima!